Nossa igreja tem um hábito, uma característica de pregar, de quando estamos no púlpito, pregarmos livros inteiros. É o que a gente chama de lectio continua, ou a pregação contínua e sequencial das Escrituras. Do período que eu estou aqui, eu sou pastor dessa igreja, eu estou pastor dessa igreja há 1 ano e meio, e já tive o privilégio de expor alguns textos das Escrituras. Os irmãos se lembram quais foram já? Estou começando a ficar preocupado. Abacuque, alguém lembrou? Qual outro que a gente pregou aqui? Jonas. Qual outro livro que nós pregamos? Esdras ainda não, mas breve virá. Abacuque já foi. Eu preguei alguns textos de Salmos, mas falando assim, livros inteiros. Os irmãos lembram? Tito. Lembraram, né? Tito, muito bom. Nós estaremos iniciando hoje uma pregação de um dos livros mais curtos das Escrituras. E é proposital, irmãos, que eu esteja fazendo livros curtos com vocês por uma questão de hábito. Mas esse hábito em breve mudará. E eu já vou dar a sequência do que nós faremos nesse primeiro semestre. Nós estamos iniciando hoje uma série de exposições no livro de Judas, na carta de Judas. E eu raramente se ouve falar de pregações no texto de Judas. Essas pregações elas vão se encerrar em fevereiro, no último domingo de fevereiro. E o primeiro domingo de março nós vamos iniciar uma série de pregações no livro de Ruth. A sequência disso, no começo de abril, vamos iniciar uma série de pregações no livro de Colossenses. E nós vamos seguir isso até o meio do ano. Na volta das minhas férias, voltando para agosto, a gente mostra o que vem por aí. Mas já temos algumas novidades. Por que eu estou falando sobre a continuação de livros, pregarmos livros inteiros? É uma prática de toda igreja. A história eclesiástica mostra isso. Apesar de, por muitos momentos, haverem pregações em textos variados, e nós não temos dificuldade com isso, tanto que o último livro que eu expus acabou no fim de outubro. Novembro e dezembro, nós praticamente trabalhamos textos que a gente diria avulsos ou pequenas sequências. Mas há um hábito que deve ser cultivado na vida da igreja de termos pregações sequenciais de livros, porque por vezes nós ouvimos de uma passagem de um livro, mas não percebemos qual é a principal mensagem do livro ou como que esse livro se comunica com toda a Bíblia. A ideia de nós pregarmos expositivamente tem a ver com a narrativa, a teologia bíblica, a apresentação de toda a mensagem das Escrituras. A carta de Judas, que é o texto que nós vamos iniciar hoje, eu vou estar fazendo o que a gente chama de uma visão geral, por assim dizer. Nós vamos hoje passear ou passar por todo o livro, observando as suas características, a sua mensagem, mas a partir do próximo domingo nós vamos passar pelas exposições. Serão 5 pregações dentro do livro, em 5 divisões dos textos que nós vamos expor aqui. Pode colocar para nós, então, por favor. O controle está aqui, né? Está aqui. Então, nós estamos iniciando uma introdução geral ao livro de Judas. E, sim, não é Judas Iscariotes. Vamos começar por aí. Não é Judas Iscariotes. O Judas que nós vamos lidar, ele é um homem que ele era meio-irmão do Senhor Jesus. Vamos lá. Não passou aqui. Foi. O livro de Judas, meus irmãos, então, ele é meio-irmão de Cristo Jesus. Por que meio-irmão? Jesus vem de uma semente divina. Uma semente divina fecundada é colocada no ventre de Maria. Os demais irmãos de Jesus, e o Evangelho de Marcos, ele enfatiza isso, que Jesus teve irmãos. Inclusive, Tiago é um deles, Judas é um deles. Esse Judas do livro, ele é meio-irmão de Jesus e é irmão de Tiago. Que Tiago é esse? Aquele Tiago que em Atos é o pastor de Jerusalém, aquela igreja que há em Jerusalém, dentro do livro de Atos. Ele é um dos presbíteros daquela igreja. As Escrituras afirmam que Jesus teve esses irmãos e irmãs. Então, de cara, nós já estamos observando que há um texto bíblico inspirado por Deus, que nós consideramos inerrante, infalível, que afirma que Jesus teve irmãos.
Mas nenhum dos outros irmãos dele foi concebido como Jesus foi concebido. E isso, de cara, anula aquelas percepções de que Maria permaneceu virgem e não teve qualquer contato com o seu marido. Os destinatários dessa carta, eles não são identificados. Mas o que a gente sabe é que eles estavam passando por dificuldades terríveis com duas coisas que eram comuns àquele tempo: falsos mestres e falsos ensinos. Esse tipo de coisa não está acontecendo hoje, né? Ironia ligada. Sem dúvida, a gente está vivendo um momento onde a continuidade dessas visões de falsos mestres e falsos ensinos vem ecoando. Nós estamos sofrendo hoje como crentes, e a palavra é essa, sofrendo como crentes, como igreja do Senhor, por causa de falsos mestres e falsos ensinos. De pessoas que prometem coisas em nome de Deus que Deus nunca disse que ele faria. Que as Escrituras nunca deram qualquer base para que essas palavras fossem proferidas. A realidade é que muitas pessoas hoje, exatamente por desconhecerem as Escrituras, fazem dela meio para convencimento daqueles que, sem qualquer conhecimento de Deus, querem ter seus problemas resolvidos. E dessa forma acontece o quê? Ensinos falsos, doutrinas antibíblicas, usando-se a Bíblia para falar que são do Senhor. Mas falsos mestres não ensinam doutrina sadia. Falsos mestres alimentam a si próprios da lã, da carne das ovelhas, do povo do Senhor, enquanto lhes ensina ensinos falsos. Você já ouviu falar de pessoas que falam assim: olha, se você der 50, Deus vai te dar 1000? A Bíblia, em local algum, ensina isso. Se as Escrituras nos prometessem prosperidade meramente financeira, Deus não precisaria enviar Jesus. Manda um bilhete de Mega Sena premiado, dá 50 milhões para cada um, vida resolvida. Mas há muitas pessoas que, procurando mestres para si mesmos, ouvem e acham pessoas proclamando um evangelho que não é o das Escrituras. Seja por dinheiro, seja por poder, seja por milagres, seja por quaisquer outras coisas. E, obviamente, Deus é dono da prata e do ouro. Fato, a Bíblia afirma isso. A Bíblia fala que Ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive a saúde, vida, morte, governos, domínios. Ele é Senhor sobre tudo. Mas em nenhum local Ele prometeu que Ele vai fazer o que a gente quer. Na verdade, a vontade que é boa, perfeita e agradável é a dele, não é a nossa. Mas há muitas pessoas hoje pregando um evangelho em nome de Deus que Deus nunca disse. O evangelho que ignora pecados. O evangelho que ignora a verdade das Escrituras. Esse falso evangelho, ele tem que ser de fato combatido. E o livro de Judas é um livro que vai nos ajudar a aprender sobre isso. E é importante pensar porque há um motivo para essa carta ter sido escrita. Judas, ele está vendo um crescimento dos falsos ensinos heréticos. E heresia é ensino falso, é você distorcer a verdade. E ele está vendo isso acontecer dentro de uma porção, de uma região aí da igreja, dos povos da época. E havia uma certa complacência. Todo mundo conhece essa palavra? Já ouviram sobre essa palavra? O que é complacência? Complacência é aquela situação onde você precisa fazer algo, você identifica alguma coisa que precisa ser feita, mas você faz assim: será que eu preciso fazer isso mesmo? Acho que não é. Não, vamos dar tempo ao tempo, vamos ver aí, vamos esperar. É comum isso acontecer nas casas, quer ver? Algumas mulheres ficam repetindo constantemente, a cada 6 meses, para os seus maridos fazerem alguma coisa lá. Não é verdade? E durante esses 6 meses falam isso constantemente. Taliba fez, não acontece isso aí na sua casa, Taliba? Nós vamos orar por você depois. A Lígia já está batendo com ela. Depois a gente conversa, irmã, compartilha comigo. O que é complacência? A complacência é você saber que deve fazer algo, ou que está acontecendo alguma coisa errada, e você se esquivar de fazer o que é certo. Ou de se posicionar, ou de rejeitar, ou de aceitar o que precisa ser feito como certo. E estava havendo uma certa complacência na igreja do Senhor, com os falsos ensinos.
e com uma vida cristã da época. E não é diferente dos tempos de hoje. Nós temos visto hoje um movimento muito comum por aí, no nosso tempo, inclusive nas nossas igrejas ou nas nossas regiões aqui mais próximas, onde coisas que a Bíblia afirma como pecado, hoje elas estão sendo deixadas de lado, e a nossa igreja está sendo, a nossa igreja que eu falo, a igreja contemporânea, está sendo incentivada pela sociedade a ser mais tolerante, a ser mais amável. Aí a gente ouve frases assim: menos muros, mais amor. Vindo de onde? De um mundo preso em correntes e paredes de pecado, dominado por Satanás, onde amor é permissão e não sacrifício, e não entrega, e não a graça de Deus derramada. Havia, naquele momento, algo muito similar ao que está acontecendo hoje. Talvez numa proporção menor, regional. Hoje isso ocorre de uma forma mundial. Havia, então, uma certa complacência com os ensinos falsos, ensinos heréticos, na vida cristã da igreja. E, especialmente, havia uma complacência, um deixa para lá, vamos ver com o tempo, com os falsos mestres. O não enfrentamento dos falsos mestres e dos falsos ensinos. E isso é realmente preocupante para a carta de Judas, a ponto dele ser alguém que tinha um propósito de escrever algo, e ele começa a carta dizendo isso, que ele tinha um propósito de falar da salvação do Senhor Jesus, mas diante do cenário que ele está vendo, ele se vê impelido pelo Espírito Santo a falar sobre o verdadeiro evangelho e a apontar que é necessário defender a verdade e a igreja do Senhor por meio de um evangelho sadio. Os versos 3 e 4, eles estão aqui projetados, você pode ler comigo. Judas afirma o seguinte, estou lendo pela Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar na sua Bíblia, recomendo, mas você também pode ler no telão. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue pelos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Pergunta importante. Que ameaça que há aqui, então? Falso evangelho, falso ensino, infiltração de pessoas corrompidas no meio da igreja. E aqui uma ênfase importante. Judas afirma que essas pessoas entraram sem serem notadas. Pareciam cristãos verdadeiros. Falavam o crentez, talvez. Conheciam doutrinas, conheciam passagens das Escrituras, mas como é que é o coração dessas pessoas? Corrompido. A vida deles, o texto afirma que eles já têm uma condenação promulgada há muito tempo. Mas ainda assim eles se infiltraram no nosso meio, na igreja do Senhor. Eles são pessoas o quê? Ímpias, sem qualquer traço de santidade do Senhor nas suas vidas. Eles são pessoas que transformam a graça de Deus em libertinagem. E a libertinagem aqui, ela está ligada absolutamente à sensualidade e sexualidade pervertidas. Havia duas coisas, nós vamos falar mais sobre isso no próximo domingo. O contexto da época, ele aponta que havia uma influência grega muito forte no meio do povo de Deus e em todas as áreas ali da região. Dois movimentos, por assim dizer, quase filosóficos, mas movimentos reais, que estavam acontecendo e influenciando terrivelmente a igreja do Senhor. Eu não vou explicá-los hoje, eu vou apenas citá-los, explico na semana que vem, porque eu deixo você curioso para vir. Ok? Dois movimentos, gnosticismo e antinominismo. Traduzindo, eram movimentos que diziam, por exemplo, que nenhum dos pecados que você cometia afetavam a sua alma. Eles eram cometidos apenas no corpo. Então, eles não tinham efeito sobre a sua alma. Se você tem pecados que não afetam sua alma, você pode cometer pecados sem preocupação?
Absolutamente sim. Isso é verdade? De forma alguma. Isso é mentira. E com isso, as igrejas, depois que pessoas eram convertidas, eram alcançadas pela graça de Deus, elas não abandonavam as suas práticas, não abandonavam a vida de pecado, continuavam e às vezes até pioravam as suas vidas. Observe, Judas estava querendo escrever sobre a salvação que temos em comum. Mas diante dos desafios da época, ele entendeu, ele sentiu de Deus que era necessário escrever para exortá-los. E a palavra aqui é literalmente a ideia de confrontá-los, fazê-los abrir os olhos. Ou, acorda! Que vida é essa que vocês, como igreja, estão vivendo? Onde o pecado reina, onde Jesus é dito, mas não é vivido. É diferente dos tempos que nós vivemos hoje. Judas é uma carta atualíssima, exatamente por isso. E todas as vezes que a gente fala de uma carta ou de um texto das Escrituras, ele tem uma mensagem central. Não é a grande ideia do livro isso, mas Judas tem um propósito. E esse propósito era literalmente estimular os crentes a defender a sua fé cristã contra o antinominismo, trazendo, e também aqui faltou, né? Gnosticismo não está aqui, antinominismo e o gnosticismo, trazendo à memória, quer dizer, fazendo-os lembrar do juízo de Deus contra os hereges. E como é que eles faziam isso? Quais histórias ou quais textos eles tinham às suas mãos? Todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era acessível e eles tinham em suas mãos. E Judas vai citar o Antigo Testamento por diversas vezes, mostrando que Deus nunca se omitiu e nunca deixou de se posicionar contra falsos mestres, contra falsos profetas, contra falsos ensinos e contra falsos deuses. E a igreja do Senhor, ela não foi chamada a ser complacente, a ser tolerante no sentido de deixar para lá. Nós não temos que sair fazendo, como aconteceu há tempos atrás, movimentos onde pessoas queriam destruir as outras religiões. Nós cremos, inclusive, como batistas e como cristãos, que cada um dará contas de si a Deus, que todos podem ter liberdade de consciência, inclusive diante de Deus. As pessoas podem ser o que elas quiserem, mas elas não podem mudar o juízo de Deus sobre todas as suas ações, pensamentos ou omissões. Não adianta dizer que Deus ele só é bom. Como sempre dizemos, à mesma medida em que ele é plenamente bom, ele é plenamente santo. E a sua bondade não cega a sua santidade. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus afirma isso. A igreja estava sendo influenciada por falsos mestres e falsos ensinos a viver um evangelho falso e dessa forma se desviar dos caminhos do Senhor. A ideia, então, é estimulá-los a defender a fé cristã contra esses problemas, trazendo à memória o juízo de Deus contra os hereges, observando o quê? O caráter deles quem? Dos hereges, relembrando os nossos deveres frente aos ensinos falsos. Nós temos deveres diante dos ensinos falsos? Meus irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja do Senhor, que abrimos a Bíblia, seja na nossa casa, seja num pequeno grupo, numa EBD, num culto noturno como esse, toda e qualquer pessoa que abre a sua Bíblia, ela está diante da verdade de Deus. Mas não adianta saber essa verdade como um simples texto, se ele não invadir o nosso coração e mente a ponto de nos transformar. Ter o conhecimento e não aplicá-lo é pecado. E é pior ainda, porque se você erra por desconhecimento, por ignorância, há um peso. Se você erra sabendo o que é verdade, se você peca voluntariamente, a Bíblia afirma que isso é obstinação. Há um peso diferente. Meus irmãos, nós estamos sendo incentivados a, literalmente, a observar quem são os hereges, seu caráter e os efeitos do seu caráter nos seus ensinos. O texto de Judas, ele vai lidar com algumas tríades, por assim dizer.
E em alguns momentos, ele vai citar sempre porções. Semana que vem nós vamos ver uma primeira porção onde duas tríades de argumentos, ou de características, ou de situações estão sendo colocadas. E, para facilitar, eu vou trazer nessa noite de hoje alguns ensinos ou algumas coisas que o texto trata usando letra ou palavras com mesma letra, para facilitar você guardar, um recurso didático, tá ok? Nós vamos olhar então para as Escrituras, pensando quem são esses hereges, que nós não sabemos nominalmente quem eles são. Ninguém nasce com uma etiqueta no pé escrito lá, herege. Seu bebezinho assim, tão lindinho, escrito lá embaixo, herege. Falso profeta. Não vem. Eu costumo dizer isso aqui e eu quero repetir mais uma vez. Se você está nesse momento participando de uma pregação, de um culto aqui, ou de uma escola bíblica aqui, a sua Bíblia está fechada e você está desinteressado, você está nesse momento negando a oportunidade de descobrir se aquilo que estamos dizendo aqui é a verdade de Deus ou não. E como é que você vai saber se o que eu estou pregando aqui é verdade ou não? Pelo que você acha? Pela opinião dos teólogos? Pelo que você lê das Escrituras e pelo que o Espírito ministra no seu coração e na sua mente? A verdade das Escrituras não está na boca dos homens, ela está nas Escrituras. E ela se torna conhecida e verdadeira na nossa mente e no nosso coração quando o Espírito Santo valida isso. Quando o Espírito Santo, pela iluminação dele, nos faz entender isso. Quem eram os falsos mestres? Quem eram essas pessoas? Nós vamos conhecê-los primeiramente por causa do caráter deles. E como é que era o caráter deles? Judas fala, no versículo 4 e no versículo 15, um parênteses importante. Judas tem um capítulo só, irmãos. 25 versículos. Dava para ler tudo de uma vez, mas eu poupei vocês hoje. Hoje, domingo que vem a gente lê. E eu vou citar várias coisas que o texto afirma sobre essas pessoas, sobre o caráter deles. Quem são esses hereges, esses falsos mestres? Versos 4 e 15 afirma que eles são pessoas ímpias. Impiedade, não sei se você sabe o que significa, mas a palavra pio tem a ver com limpo, com santo. Sabia disso? P-I-O. Quando a Bíblia fala sobre impiedade, ela está falando sobre pessoas absolutamente não santas, na verdade cheias de pecado, pessoas imersas em morte. Impiedade é não santidade. O caráter dessas pessoas é ímpio. Eles são escarnecedores, são pessoas que zombam, são pessoas que não têm qualquer temor, respeito a Deus, a líderes, a seres celestiais, a quaisquer coisa. Esses homens, essas pessoas, a terceira coisa, eles são não salvos. Eles não têm a presença do Espírito Santo sobre eles. Verso 19 afirma isso. Eles são pessoas que o verso 4, que nós lemos agora há pouco, afirma que eles são selados para condenação. Não há retorno. São pessoas que a condenação delas já foi promulgada. Uau! Acho que Judas está começando a ficar interessante agora, né? Nós vamos conversar bastante sobre isso semana que vem. Quem são esses hereges? Quais são as convicções? Primeiro C, caráter. Segundo C, convicções. No que esses camaradas creem, como é o coração deles. Olha lá, verso 4 afirma que eles transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles transformam a graça preciosa da salvação em Cristo e da transformação de vida que Cristo opera nos corações, eles transformam em sexualidade distorcida. Eles transformam em ausência de santidade. Eles transformam em algo terrível. São pessoas que negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. E eles talvez não neguem de uma forma explícita, mas as suas atitudes demonstram que eles não têm temor, que eles não têm qualquer respeito, que eles não foram alcançados pela graça de Deus. São pessoas que rejeitam as entidades espirituais. Eles não têm temor a qualquer coisa, inclusive aos seres celestiais. E o livro de Judas vai estar fazendo uma citação interessantíssima a partir do versículo de número 6 sobre os anjos e sobre uma situação, inclusive, que houve um problema entre o arcanjo Miguel e Satanás sobre uma disputa sobre o corpo de Moisés.
Está ficando interessante demais Judas agora, né? Nós vamos conversar sobre isso daqui a alguns dias. Esses homens, sobre as suas convicções, eles não creem, na verdade, eles negam que Jesus Cristo voltará. E como é que eles negam isso? Por palavras, por doutrinas, mas principalmente pelo estilo de vida. Eles vivem para esse tempo, eles vivem para esse mundo, eles vivem como se não houvesse um amanhã. Quem são os hereges conforme a sua conduta? Quem são eles? Eles são mundanos no pensamento. O verso 12 afirma isso. Eles são pessoas que no verso 19 afirma que provocam divisões. Eles são facciosos. Eles são pessoas que são arrogantes. Eles eram sensuais. Eles eram gananciosos. Pergunta importante, irmãos. Alguma dessas características é característica de um convertido em Cristo Jesus? Essas são as características dos falsos mestres. E se você pegar e pensar algumas dessas aqui, você vai lembrar de alguns homens, mulheres, pessoas que estão por aí, que talvez você tenha conhecido, que estão nas TVs falando sobre Deus. Você não precisa dar nome, irmão. E eu não vou dar nome nesse momento. Nós precisamos identificá-los e rejeitar o ensino dessas pessoas. E muitas vezes, aqui, como eu falei, eu estou aqui há 1 ano e meio só, irmão. Isso não aconteceu aqui rotineiramente. Mas no meu outro ministério em Monte Alto aconteceu algumas vezes de pessoas virem dessas igrejas televisivas e elas terem sido machucadas absolutamente com ideias de prosperidade, dinheiro. Conheci um senhor que doou o carro em uma igreja porque o pastor de lá disse que Deus iria abençoá-lo com 2. Mentira, falso ensino, falso mestre. Esse pastor ou essa coisa que falou isso para esse homem não sabe os efeitos ou condenações que virão sobre ele se não houver mudança no seu pensamento. Não há lucro nessa terra que se compare que possa compensar, melhor dizendo, fugir da verdade do Senhor. Meus irmãos, o caráter, a conduta, as convicções desses homens são absolutamente reprovados. E olha só, como é que Deus faz com isso? Ele fecha os olhos, ele não faz nada? Quais são as consequências das ações dessas pessoas? Eles atraíram, faltou um azinho aqui, eles atraíram destruição. E eles viviam como se fossem rochas submersas. Pergunta importante. Rocha submersa te faz pensar em quê? No rio, né? Qual é o risco de uma rocha submersa para um barco? Qual o risco de uma rocha submersa para um surfista? Para alguém que está nadando ali e não sabe o que tem embaixo. Para alguém que quer mergulhar. Eu tinha um tio, ele já faleceu há algum tempo atrás. Meu pai conta essa história, que num açude lá no Nordeste, lá na Paraíba, no interiorzão lá da Paraíba, eles tinham o hábito de juntar os filhos, e minha avó, filho era o que mais tinha, então juntava os meninos, as meninas, eles iam para um açude nadar. E tinha um determinado local que era perto de uma represa, mas haviam muitas pedras ali. E eles tinham o hábito de pular ali, de alturas de 6, 10 metros, e cair dentro da água. Todo mundo nadava que nem peixe. Meu pai falou que o meu tio Biel, meu tio Gabriel, saudoso tio Gabriel, pulou. E não subiu. Todo mundo pulou em volta e conseguiram achar. Quando ele pulou, ele tinha batido a cabeça numa pedra que estava mais ou menos 1 metro dentro da água. E estava desmaiado. Se tivesse 1 ou 2 irmãos, não iriam achar, mas tinham vários, conseguiram achá-lo e tirá-lo da água. Imagina só a seriedade do que Deus está falando com o seu povo por meio da carta de Judas. Falsos mestres são como rochas submersas. Quem tocar neles pode morrer. Quem for alcançado por essas pessoas corre risco verdadeiro. Esses homens, esses falsos ensinos, eles seriam o fim dos espiritualmente despreparados. O
que é um espiritualmente despreparado? É um novo convertido? Pode ser. Mas sabe o que é um espiritualmente despreparado que deve dar medo? É o camarada ou a camarada, é o crente ou a crente, que há 10, 20, 30 anos está na igreja e não tem segurança do que crê. Não estuda, não busca. Vive na superficialidade. Que acha que só pelo fato de ter sido salvo já está resolvido. Não precisa fazer mais nada. Pelo contrário, por sermos alcançados pela graça de Deus, é que nos filhos de Deus a fome e sede da palavra, da justiça e da presença do Senhor. Fome e sede devem ser ignorados? Quando você está com fome, você faz o quê? Come. Deu sede, você faz o quê? Não vou beber água hoje não. Não bebe água. Eu fiquei, na época lá da pandemia, 4 dias sem beber água, acordei com uma pedra no rim se movimentando. Não recomendo não, viu? Minha aguinha está aqui, inclusive. Estar despreparado pode ser o caminho de destruição. Para mim, para você, para todos que estão à nossa volta. Essas pessoas, esses falsos ensinos, eles são o fim para os espiritualmente despreparados. Eu quero apresentar uma visão de estrutura do livro. Ela vai ser basicamente o que nós vamos expor aqui nos próximos domingos. A primeira pregação ela vai alcançar os 4 primeiros versos. Há uma introdução da carta, o próprio texto apresenta isso. Os versos 1 e 2, eles vão dar uma apresentação do autor, da situação, mas eles vão fazer uma afirmação, que Jesus é a segurança dos salvos. Os versos 3 e 4 vão nos ensinar o motivo do texto, que é uma resposta à heresia ou aos ensinos falsos, mas também um incentivo à defesa da fé. Os versos 5 a 7 vão nos ensinar que essa defesa da fé exige consciência da vontade de Deus para com os hereges e os seus destinos finais. Lembre-se disso. Deus não vai passar a mão na cabeça dos insubmissos, dos rebeldes, daqueles que não se submeteram a ele e que, na verdade, o rejeitaram. Os versos 8 a 16, eles vão nos ensinar que defender a fé cristã da heresia e do erro requer entendimento sobre os hereges no tempo em que os apóstatas se levantam para ensinar o erro por meio da sua conduta, do seu caráter e essa condenação que há sobre eles. A penúltima seção do texto, os versos 17 a 23, vão nos ensinar que é necessário defender a fé e que isso exige dos crentes conhecimento da palavra e do caráter de Deus e ação no dever em tempos de ensinos falsos e heréticos. Saber o que é verdade e não se posicionar pode ser fatal. Na verdade, é fatal. Vai destruir talvez você e aos outros que estão à sua volta. E o final do texto, uma palavra diferente, há uma doxologia, há um hino de louvor a Deus, há uma exaltação ao caráter de Deus e à sua conduta. Por quê? Porque apenas Deus é capaz de guardar seguros os seus até o fim. Não é o esforço humano, não é a nossa infalível obediência, porque ela é falível. A gente falha, mesmo querendo fazer o certo, a gente erra. Mas é Cristo, é Deus quem tem poder e que é capaz de nos fazer seguros nele até o fim. Até o momento em que nós nos unamos a ele na eternidade gloriosa. A ele louvor, majestade, domínio e soberania pertencem para todo sempre. O livro de Judas, ele é extremamente útil para nós. E ele é útil não porque nós vamos fazer uma narrativa, fazer alguns estudos nele. Vão ser 6 sermões contando com hoje. Então tem 5 sermões pela frente onde nós vamos expor as porções do texto. Mas a utilidade do livro de Judas é exatamente porque ele é pouco falado. Alguém aqui já ouviu pregações sobre Judas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos num grupo de mais de 100 pessoas aqui, provavelmente, ou por volta de 100 pessoas. 6 ouviram. As pregações que vêm a seguir, talvez como essa, elas talvez não sejam tão populares, tão
acolhedoras em alguns momentos. Talvez elas venham te confrontar pessoalmente. Talvez venham confrontar com convicções que você e eu temos. Especialmente sobre a forma como nós interagimos com os outros. Mas lembre-se de duas coisas. Primeiro, a minha ou a sua justiça não produz a justiça de Deus. Se você conhece ou tem conhecido a verdade hoje, não é uma ação sua que vai convencer o coração de outras pessoas. Quem que convence do pecado, da justiça e do juízo? Sou eu? São meus argumentos? A minha didática. Se eu mostrar esses slides aqui, eu vou convencer. Espírito Santo. É o Espírito Santo quem alcança os corações. Não seja juiz sobre ninguém. Mas da mesma forma como Deus com misericórdia alcançou seu coração, exerça misericórdia para alcançar o coração de outros. Uma das características do livro de Judas é que ele dirige-se aos seus destinatários como pessoas amadas. Ele escreve um texto duríssimo em amor, usado e inspirado pelo Espírito Santo. Segunda coisa, os ensinos que nós vamos obter da carta de Judas, e vão haver coisas, como eu citei aqui, né, no começo, algumas menções que o texto faz, elas vão talvez trazer visões ou entendimento a você que você talvez nunca tenha ouvido falar. E você não é melhor do que ninguém depois que souber disso. Nem eu, por estar aqui ensinando. Na verdade, o que a carta de Judas ensina, o que a Bíblia toda ensina para nós, é que se há pessoas que estão vindo depois de nós ou nos seguindo, elas têm que copiar o nosso testemunho de fé e a nossa prática de vida. Se as pessoas que estão caminhando com você estão se tornando duras, insensíveis e sem misericórdia, isso talvez seja reflexo de você na vida deles e de mim. Há uma fala, irmãos, que é importante. Quando nós olhamos para as Escrituras, especialmente para o Antigo Testamento, nós vemos por diversas vezes homens de Deus, profetas de Deus, se levantando para promulgar palavras do Senhor. Moisés faz isso, Daniel faz isso, Davi faz isso, Samuel faz isso. E muitas vezes as palavras que eles promulgam são palavras pesadas e difíceis. Mas há um conceito que nós precisamos aprender. Se não há lágrimas nos olhos do profeta, não há compaixão no que está sendo dito. Você chamar a atenção de alguém ou apresentar uma percepção para alguém de que ele está errado, sem haver misericórdia, ao invés de trazer essa pessoa para perto, vai repeli-la, vai afastá-la. Em oração, é que nós, enquanto igreja, aprendamos, mas também nos quebrantemos. Porque talvez nós não tenhamos erros doutrinários pesados, como alguns que a gente vai ver por aqui. Mas talvez nós sejamos cobrados do Senhor ou questionados dele por saber a verdade e nos omitir em viver e proclamar a verdade. Tanto um quanto o outro está errado. Mas tanto um quanto o outro é alvo da misericórdia de Deus, que pelo seu Espírito nos chama ao arrependimento e à novidade de vida. Para concluir, a grande ideia do livro. O que é a grande ideia? Para quem está aqui a primeira vez, há uma metodologia, um hábito que nós temos aqui na nossa igreja de tentar entender as passagens bíblicas ou os livros que nós estamos lendo e perceber qual é o objetivo principal deles e tentar resumir isso numa frase. A grande ideia de Judas é essa. A defesa da fé contra o erro requer conhecimento verdadeiro dos desígnios de Deus para com a verdade,
Mas esse conhecimento verdadeiro também tem que existir para com os hereges, para que a gente saiba quem eles são. E esse conhecimento verdadeiro também deve existir para quais são os nossos deveres como crentes, sendo expostos aos ensinos falsos. A defesa da fé contra o erro requer conhecimento verdadeiro dos desígnios de Deus para com a verdade, para com os hereges e para com o dever dos crentes expostos a ensinos falsos. Eu espero que nessa noite nós não apenas tenhamos olhado o livro por cima, visto de onde partimos e para onde chegaremos, mas principalmente que você tenha ficado com o desejo de conhecer mais do Senhor. Há uma verdade, irmãos, que nós não podemos negar em hipótese alguma. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, isso não está projetado, no Salmo de número 119. Eu já peço para o pessoal da música, por favor, vira à frente, que nós vamos cantar a última música e encerrar a celebração dessa noite. O Salmo 119 é uma celebração a Deus por sua palavra. É o maior salmo, é o maior capítulo das Escrituras, são 175 versículos, e em grupos de 8 versos, com a divisão, você vai ver várias palavras aí em cima de cada uma dessas divisões, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Kaf, Kaf, Lamed, e por aí vai. São as letras do alfabeto hebraico. Cada uma dessas porções enfatiza a importância da palavra de Deus para a nossa vida e o quanto que Deus se importa, sim, com a sua palavra e nos dá essa palavra como garantia de fé e esperança e como ferramenta para a nossa vida. Salmo 119, versos 9 a 11. Eles são o que nós vamos cantar daqui a pouquinho, na última música dessa noite. Salmo 119, versos de 9 a 11, dizem assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos seus mandamentos. Guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Nós não somos convidados, irmãos, a assistir cultos. Nós somos convidados a prestar culto. Nós não podemos só memorizar versículos. Nós precisamos vivê-los. Nós não podemos saber doutrinas bíblicas e não aplicá-las. Nós não podemos conhecer a verdade e escondê-la. Jesus afirma que o reino de Deus, que o evangelho de Deus é como uma luz. Você não coloca debaixo da cama, na verdade você coloca no local mais alto para que essa luz alcance e ilumine a todos. Há muitas pessoas à minha volta e à sua volta que Deus propositalmente as colocou ao seu lado para que você seja instrumento de iluminação e de proclamação da verdade. Mas para isso é necessário que a verdade guie a sua mente, guie o seu coração, guie as suas decisões, guie os seus planos. Seja de fato aquilo que sai da sua boca. Seja de fato, como o salmista no capítulo 1 afirma, o prazer dele na lei do Senhor de dia e de noite. E os resultados disso são um homem próspero, que não é dinheiro, é presença, é graça, é misericórdia, é unção do Senhor sobre a sua vida. Se eu perguntar para você quem quer ser abençoado aqui, eu tenho certeza que todos vão levantar as mãos. Se você quer ter mais a presença de Deus ou conhecer o coração de Deus, muitos vão levantar suas mãos. Não é em congressos, não é em cursos. Esses locais podem servir como meios de bênção na sua vida. Não é com coisas que você frequente ou que talvez que você participe. É com a sua busca diária, é com o seu prazer no Senhor, é com obediência àquilo que você aprende, e é com vivência e convivência com o povo e a igreja do Senhor, que a nossa mente e o nosso coração são transformados dia a dia para a glória do Senhor.
Nós precisamos aprender a defender a nossa fé. Quando alguém pergunta o que você crê, e você tem um vácuo na sua cabeça, duas coisas podem estar acontecendo. Talvez você possa ter dificuldades em lembrar, isso é um fato, tem pessoas que têm dificuldades. Ou talvez você realmente não saiba o que crer.